governamentais e do Ministério Público, de maneira a evitar aglomerações para não disseminar o contágio da Covid-19. No lugar das assinaturas dos vereadores, no livro de presença será feita a anotação pela Secretaria Administrativa, conforme sendo verificada a presença dos referidos vereadores. Peço ao senhor primeiro secretário, peço aí ao secretário, ao vereador secretário Gabriel, que faça a chamada dos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários. Boa noite não, né? Boa tarde, né? Aos funcionários dessa casa, ao público que nos assiste, familiares e amigos. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Presente. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Presente. Silvio Jorge Alves da Silva. Presente. Albert Luiz de Castro. Presente. Bruna dos Santos do Lourenço Rodrigues. Presente. Fernando Daniel Coppola. Presente. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Presente. Giliardi de Almeida Jesus. Presente. Gilmar Aparecido Barbosa. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sexta sessão extraordinária do primeiro exercício da 17ª legislatura sobre a proteção de Deus em nome da paz. Quero agradecer sobre o fato de que nenhum vereador encontra-se dentro da Câmara durante a presente sessão, em atendimento às regras impostas pelo Plano São Paulo devido à fase emergencial e que se encontra o nosso Estado, também segundo disposto da portaria número 6 deste presidente. A título de esclarecimento, ainda informo que as leituras da sessão de hoje serão feitas pelo senhor segundo secretário, isso pelo fato de que o primeiro secretário ainda se encontra em recuperação de uma cirurgia feita no olho, o que lhe impede a fazer as leituras extensas. Dando início aos trabalhos, peço que seja lida a convocação para esta sessão. Edital de convocação. O senhor Gilmar Aparecido Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber aos senhores vereadores dessa Câmara Municipal, com o artigo 123, 124 e 125, todo o regimento interno da Câmara e também nos termos do inciso 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, que fica convocada uma sessão extraordinária, sexta desse exercício, para o dia 18 de março de 2021, quinta-feira, com início previsto às 17 horas, a ser realizada no plenário 3 de maio, no Palácio Moacir Priante Chaves, cita Rua José Mendes de Souza, número 74, em Igaratá, São Paulo, para tratar de assuntos da ordem do dia. Seguintes assuntos. Deliberação da ata da quinta sessão extraordinária desse exercício. Apreciação em único termo do projeto de lei número 06/2021 do Executivo, que dispõe sobre a reconstrução do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma de lei federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. Câmara Municipal de Igaratá, 17 de março de 2021, vereador Gilmar Aparecido Barbosa, presidente. Nota: a presente sessão será realizada pelo sistema de videoconferência em virtude das exigências governamentais impostas para se evitar a disseminação da Covid-19, também conforme disposto no ato número 09/2020 do presidente da Câmara. O conhecimento e a ciência dessa convocação serão dados por meios eletrônicos, como o site da Câmara e o aplicativo WhatsApp. Peço agora que seja lida a ata da quinta sessão extraordinária deste exercício. Pauta da ordem do dia da sexta sessão extraordinária do primeiro exercício. Senhor secretário.
Eu gostaria que um vereador pedisse a dispensa da leitura da ata da 5ª sessão extraordinária. Peço dispensa, senhor presidente. Coloco o pedido do vereador Albert em votação nominal. Os favoráveis respondam, digam sim, os contrários digam não. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Sim. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Sim. Silvio Jorge Alves da Silva. Sim. Albert Luiz de Castro. Sim. Bruna dos Santos Lourenço Rodrigues. Sim. Fernando Daniel Coppola. Sim. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Sim. Giliard de Almeida Jesus. Sim. Gilmar Aparecido Barbosa. Sim. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata anterior, já com cópia fixada na portaria da Câmara, disposta no site da Câmara. Coloco a ata anterior em votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Sim. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Sim. Silvio Jorge Alves da Silva. Sim. Albert Luiz de Castro. Sim. Bruna dos Santos Lourenço Rodrigues. Sim. Fernando Daniel Coppola. Sim. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Sim. Giliard de Almeida Jesus. Sim. Sim. Gilmar Aparecido Barbosa. Sim. Fica, portanto, aprovada a ata da 5ª sessão extraordinária deste exercício por unanimidade dos vereadores. Peço agora que seja lida a pauta da ordem do dia desta presente sessão. Pauta da ordem do dia da 6ª sessão extraordinária do dia do primeiro exercício da 17ª legislatura, a ser realizado no dia 18 de março de 2021, quinta-feira, com início previsto para as 17 horas nesta Câmara Municipal, nos termos do artigo 123, 124 e 125 do Regimento Interno e do artigo 30, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal, bem como conforme disposto no ato 09/2020 do Presidente da Câmara. Nota: a presente sessão será realizada pelo sistema de videoconferência, em virtude das exigências governamentais impostas para se evitar a disseminação da Covid-19. Também conforme disposto no ato 09/2020 do Presidente da Câmara. Item 1º. Única discussão e votação do projeto de lei número 06/2021. Autoria: Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Conselho do Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Protocolo, em 5 de março de 2021, sobre o número 270/2021, encaminhado pelo ofício número 57/2021. Leitura em plenário a ser dado em 18 de março de 2021, na 6ª sessão extraordinária desse exercício. Parecer jurídico, em 16/3 de 2021, encaminhada por e-mail, relatando que o projeto está apto para tramitar regularmente. Parecer 02/2021, de 17 de março de 2021, favorável, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 07/2021, de 17 de março de 2021, favorável, da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 08/2021, de 17 de março de 2021, favorável, da Comissão de Justiça e Redação. Quórum, maioria absoluta, votação, nominal. Câmara Municipal de Igaratá, 17 de março de 2021, vereador Gilmar Aparecido Barbosa, presidente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 6/2021 do Executivo. Ofício número 57/2021, senhor presidente. Sirvo-me do presente para encaminhar Vossa Excelência o projeto de lei número 06
de 1º de março de 2021, para que o mesmo seja apreciado e deliberado nas formas do artigo 45, 1º e 2º da Lei Orgânica do Município de Igaratá. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Elzo Elias de Oliveira Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 06, de 5 de março de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Conselho do Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. Elzo Elias de Oliveira Souza, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que, por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Igaratá, Conselho da Fundeb, criado nos termos da Lei Municipal número 1346, de 11 de julho de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com a disposição desta lei. Capítulo 2º, da composição do Conselho da Fundeb. Artigo 2º. O Conselho da Fundeb será constituído por 13 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e discriminados. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação Básica Pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas, representante dos pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas, um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, um representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, e Lei Municipal número 1.633, de 22 de novembro de 2011, indicado por seus pares, e 2 representantes de organizações da sociedade civil. Os membros titulares, que serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos, farão um processo eletivo organizado para as escolha do presidente. A indicação referida no caput desse artigo, para os mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselhos que atuarão no mandato seguinte. Os conselheiros que trata no caput desse artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo essa condição contribuir-se como pré-requisito à participação no processo seletivo previsto no caput 1. São impedidos de integrar o Conselho da Fundeb cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, tesoureiro, contador ou funcionários de empresa de assessoria ou consultoria que prestam serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 3º grau desses profissionais, estudantes que não sejam emancipados e pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal ou prestam serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Na hipótese da existência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do fundo do âmbito do município.
As organizações da sociedade civil, que se refere a esse artigo, deverão atender às seguintes condições: ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Desenvolver atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano, contando da data da publicação do edital. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Não figurar como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade e título oneroso. Artigo 3. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamento temporários ou eventuais deste, e assumirá uma vaga temporariamente, até que seja nomeado como outro titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de: primeiro, desligamento por motivos particulares; segundo, rompimento do vínculo de que se trata; situação de impedimento previsto incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo único. Na hipótese em que o conselheiro titular ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo, descrito no artigo 3, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho Fundeb. Artigo 4. O primeiro mandato dos conselheiros do Conselho da Fundeb, nomeados no termo dessa lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Caberá aos atuais membros do Conselho da Fundeb exercer as funções de acompanhamento e de controle prevista na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado, nomeados nos termos desta lei. A partir de 1º de janeiro do 3º ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do Conselho da Fundeb serão de 4 anos, vedada a fecundação para o próximo mandato. Capítulo 3º. Das competências do Conselho da Fundeb. Artigo 5º. Compete ao Conselho da Fundeb acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação do recurso do fundo, supervisionar a realização de censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para regular tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização da Fundeb. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, nominais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta da Fundeb, a conta do fundo. Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Aos conselhos incumbe também participar da aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação destes recursos e encaminhando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso 4º deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias, antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Capítulo 4º. Do funcionamento do Conselho da Fundeb. Artigo 6º. O Conselho da Fundeb terá um presidente e um vice-presidente, ambos eleitos por seus pares. Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a presidência e a vice-presidência os conselheiros designados no termo do artigo 2, a linha desta lei. Artigo 7.
Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho da FUDEB incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 3, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 8. As reuniões ordinárias do Conselho da FUNDEB serão realizadas trimestralmente, com a presença da maioria de seus membros, e extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 9º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 10. A atuação dos membros do Conselho da Fundeb não será remunerado, é considerada atividade de relevante interesse social, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem ou delas receberem informações. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. Exoneração de ofício ou demissão de cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. Atribuição de falta injustificada ao serviço em funções das atividades do Conselho. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para que não tenha sido designado. Veda quando os conselheiros foram representantes dos estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, atribuições de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 11. O Conselho da Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal cederá o Conselho da Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Artigo 12. O Conselho da Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, primeiro, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca do registro contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Segundo, por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer no prazo não superior a 20 dias, referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados por recursos da Fundeb, folha de pagamento dos profissionais de educação, aos quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o responsável nível, modalidade ou tipo de estabelecimento em que estejam vinculados. Documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos que são contempladas com recursos do Fundeb. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Realizar visitas e inspetorias para verificar o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados na instituição escolares com recursos do fundo. A adequação do serviço do transporte escolar. A utilização em benefício
do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. Capítulo 5º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 13. O Poder Executivo disponibilizará em sítio oficial da internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho da Fundeb, com a inclusão, primeiro, dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Segundo, do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Terceiro, das atas das reuniões. Quarto, dos relatórios e pareceres. Quinto, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 14. No prazo de 30 dias após a instalação do Conselho da Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 15. Durante o prazo previsto, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho da Fundeb deverão se reunir com os membros cujo mandato está se encerrando para a transferência de documentos e informações de interesses do Conselho. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1.346, de 11 de julho de 2007. Igaratá, 5 de março de 2021. Elza Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Senhor presidente, ilustres vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação desta augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais do Conselho da Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.103, de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que inclui o artigo 212-A, a Constituição Federal para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, foi editada a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. De acordo com o artigo 34 do referido diploma federal, todas as esferas de governo devem instituir conselhos para acompanhamento e controle social do Fundeb, motivo pelo qual ora se apresenta essa propositura, tendo por objetivo a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município, o qual substituirá as disposições constantes da Lei número 1.346, de 11 de julho de 2007, que atualmente disciplina a matéria no âmbito local. De acordo com o novo Regramento Federal, o Conselho da Fundeb deverá ser constituído, dentre outros membros, por 2 representantes de pais de alunos, contudo, no artigo 6º, inciso 1º, a linha e do presente projeto de lei acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução do conceito de família. Impede registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter emergencial, vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal número 14.113, de 2020, os novos conselheiros devem estar constituídos até a data de 30 de março de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do Conselho da Fundeb perpassa pela realização de processo eletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos, que devem integrar sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições evidenciadas, as razões que embasam a iniciativa consubstanciadas, em última análise, na necessidade de adequação da legislação da regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, que é o Conselho da Fundeb,
As novas regras estabelecidas pela Lei Federal número 14.113 de 2020 contará ela, por certo, como o aval desta colenda Casa de Leis. Conto com a necessária compreensão dos senhores vereadores e aguardo a aprovação do presente projeto de lei. A unanimidade, ao fim que, ante a relevância da matéria, com fundamento no artigo 45 da Lei Orgânica do Município, requeiro a Vossa Excelência a deliberação entre regime de urgência. Requeiro ainda, nos termos do artigo 31, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, seja convocada sessão legislativa extraordinária para fins de apreciação do projeto ora proposto. Testemunha Vossa Excelência e nobre Edes, protesto de alta estima e consideração. Elzo Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Projeto número 6/2021 está em discussão. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei número 6/2021 em votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Sim. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Sim. Silvio Jorge Alves da Silva. Sim. Albert Luiz de Castro. Sim. Bruno dos Santos Lourenço Rodrigues. Sim. Fernando Daniel Coppola. Sim. Gabriel Gomes Priante de Jesus. Sim. Giliardi de Almeida Jesus. Sim. Gilmar Aparecido Barbosa. Sim. Fica aprovado o projeto de lei número 6/2021 do Executivo por unanimidade dos vereadores em único turno. Caso haja convocação de sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência pelo site da Câmara e pelo WhatsApp, as quais ainda serão realizadas por meio de videoconferência em atendimento às recomendações governamentais e recomendações do Ministério Público. Eu agradeço a todos os vereadores por ter compreendido aí que esse projeto teria que se votar com a máxima urgência. A secretária da Educação, a Regina, me ligou ontem pedindo que se fosse votado mais rápido possível, porque tem urgência desse projeto da educação. Agradeço a todos que colaboraram e baixaram o aplicativo para que a sessão fosse feita desta forma. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, está encerrada a sessão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Descanso. Boa tarde.